amadas irmãs, que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe, ampare e ilumine. Não tenho dúvidas que todos nós necessitamos de sermos consolados. Essa consolação nós a encontramos no Evangelho de Jesus, que segundo o Espírito André Luiz, é o código de princípios morais do universo. Quando nós lemos os ensinamentos do Cristo, nós estamos conhecendo o amor de Deus. Amor este consubstanciado no seu Evangelho, que não se restringe aos 4 que nós conhecemos, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, segundo Lucas. E por que assim nós asseveramos? Porque Jesus é a personificação deste código divino. E tudo que ele nos ensinou, tudo que ele exemplificou, é para nós outros espíritos perfectíveis o roteiro que devemos seguir. Se perguntarmos aos nossos irmãos e irmãs com os quais nós interagimos na vida comum, vocês se recordam das existências anteriores? Geralmente, a grande maioria não tem lembranças a respeito. Portanto, quando nós falamos que na doutrina espírita nós temos a fé raciocinada, nós sabemos por que existimos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho segundo o Espiritismo, o tema que nós iremos abordar em algumas perspectivas é justamente relacionado ao capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. No item 11, o professor Allan Kardec dissertou a respeito do ensinamento de Jesus que se refere aos escândalos. Por acaso nós vivemos num mundo, esse por acaso é entre aspas, onde existem escândalos? Sim. É porque existem escândalos em nosso mundo. E é justamente a este respeito que eu quero convidá-los e convidá-las para que possamos refletir um tanto quanto sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Permitam-me ler na íntegra alguns versículos e comentá-los. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. O Divino Mestre Jesus utilizava-se de recursos didáticos, pedagógicos, que eram compatíveis com os costumes da época. Quando ele fala que se algum escandalizar a um destes pequenos, seria melhor que atasse no pescoço uma dessas mós. Então vejamos, os pequenos, quem são os pequenos? Nós ainda não alcançamos a emancipação espiritual. Ainda somos espíritos pequenos na evolução. Porque pequenos aqui não são apenas aqueles que são considerados espíritos infelizes, sofredores, e nem as crianças. Reflexão essa que pode ser encontrada no item Deixai vir a minhas criancinhas, no mesmo capítulo, onde João Evangelista disserta a este respeito. Então nós somos pequenos ainda em termos de evolução espiritual. Mas para quem tiver dúvidas, nós convidamos para que seja feita a leitura
Allan Kardec diz a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Lá em O Livro dos Espíritos, primeira categoria dos mundos, mundos primitivos. Segundo, provas e expiações, que é a categoria do nosso planeta, como todos sabemos. Terceira categoria, mundos regenerados ou em regeneração. Quarto, mundos felizes. Quinto, mundos divinos ou celestes. Portanto, nós estamos na segunda categoria da evolução dos mundos. Mas isso não quer dizer que possamos ter como missionários espíritos de mundos mais elevados que venham auxiliar o nosso progresso. Pedras de Mós. Existiam os moinhos domésticos e os moinhos comunitários. A mó é uma pedra redonda. Essa pedra que vai embaixo no moinho é chamada de pedra fixa, mó fixa, e tem a mó circulante. Então eles colocavam os grãos na pedra fixa para que a circulante pudesse moê-los. É uma pedra muito pesada. E, claro, se alguém atá-la ao pescoço e for lançado ao mar, não vai conseguir sair. E aqui nós entendemos a culpa, a consciência, que é inexorável no cumprimento das leis divinas, conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, que fosse melhor lhes atassem uma pedra dessas de Mós no pescoço, é justamente porque quando a consciência vem cobrar-nos orações que nós praticamos e que através delas infringimos as leis divinas, nós passamos a ter um peso específico através do qual nós estaremos sujeitos aos efeitos da mesma lei para expiarmos as nossas faltas. Mas vamos entendendo. Disse Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que haja escândalo. Mas ai do homem por quem o escândalo vem. Por que Jesus disse que é necessário que venha escândalo? Porque como nós somos espíritos ainda pequenos em termos evolutivos, mas mais conscientes do que no passado, e no nosso planeta nós podemos encontrar muitos espíritos egressos de mundos primitivos e que chamamos de também semi-civilizados, e aqui não estamos nos referindo aos povos originários, mas sim aqueles espíritos que entregam-se aos sentimentos primitivos, aos impulsos inferiores, ainda aos instintos predominantes. E estes geralmente são motivos de escândalos. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus era muito enérgico quando estava sendo desafiado pelos fariseus, pelos doutores da lei. Enérgico com sabedoria, com equilíbrio emocional, pois nós estamos falando de um espírito puro e perfeito, que antes de Abraão, ele já era, ou seja, ele já existia. E para nós espíritas, conforme asseveram os espíritos, Jesus Cristo é o governador espiritual do planeta Terra, o espírito co-criador do nosso orbe, que segundo a ciência foi estimada a sua fundação da poeira cósmica há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. E estes homens que eram detentores dos conhecimentos inerentes às Escrituras, o Senhor se referia a eles às vezes de alguma forma, que nós até nos perguntamos: Jesus realmente, ele foi naquele momento
é alguém que conseguiu fazer com que estes homens pensassem nas suas responsabilidades, como: vós sois sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. A hipocrisia que até hoje campeia em alguns religiosos que professam o cristianismo. E quando ele refere-se a si próprio como filho do homem, nós devemos entender como um homem novo, como um Messias prometido, porque Jesus é para nós, conforme disseram os Espíritos, um modelo e guia da humanidade. Jesus é como nós deveremos ser. E aí, para sabermos da nossa estatura, se realmente nós já conseguimos consubstanciar em nossas almas imortais os seus postulados, nós podemos formular algumas questões, tais como: nós olhamos para aqueles que se opõem a nós com o mesmo amor que Jesus olha para os seus adversários? Nós temos paciência infinita com aqueles que nos criticam, que nos julgam, que nos amaldiçoam, que nos perseguem? Não temos. Se perguntarmos, é óbvio que não serei indelicado, se nós somos capazes de respondermos a mesma pergunta 5 vezes sem alterarmos os batimentos cardíacos. Se nós olhamos para os outros sem discriminar, sem julgar, sem rotular, sem condenar. Por essas e outras perguntas, nós podemos aferir os valores que já desenvolvemos em nós, porque todos trazemos potências angélicas em desenvolvimento. Por isso que a evolução é lenta, é gradativa. E continua o amado Mestre Jesus. E aqui nós vamos falar da lei de causa e efeito. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes 2 e seres lançados no fogo eterno. Olha só o que Jesus diz. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes 2 e seres precipitados no fogo do inferno. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 29 e seguintes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando Moisés instituiu a lei de Italião, que diz olho por olho, dente por dente, lá se permitia, por conta ainda daquele povo considerado tanto quanto bárbaro, que alguém podia vingar-se quando tinha um adversário que o prejudicava. Se ele tivesse um boi roubado, furtado, ele tinha o direito de fazer o mesmo. Jesus, que trouxe a revelação do amor, porque a justiça de Deus é fundamentada em seu amor infinito, não existe a justiça divina sem amor, disse: amai os vossos inimigos. Daí ele ser tido como louco, daí ele ter sido tão incompreendido. Como amar alguém que nos prejudica? Então, quando nós falamos da lei de causa e efeito, da justiça divina, nós precisamos considerar tudo que seja compatível
que se coaduna com o Evangelho de Jesus. O único nome que substitui a palavra Deus é amor. Não são palavras minhas, são de Jesus, no livro Ave Luz, do Espírito Shaolin, psicografado pelo médium já desencarnado, João Nunes Maia, no capítulo Amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muitos de nós estamos passando por provações e por expiações. E qual a diferença? Perguntaram a Emmanuel, conforme os registros no livro O Consolador, pelo apóstolo da mediunidade Chico Xavier, como distinguir a provação da expiação. E o nosso benfeitor comum explicitou com muita propriedade. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Todas as vezes que nós infringimos as leis divinas, nós estamos cometendo crimes. E muitos crimes, às vezes, que não são escandalosos, porque não são de domínio público, mas são de foro íntimo. Quando é que nós cometemos escândalos de foro íntimo? Quando nós cometemos erros que são considerados por aqueles que não são adeptos da doutrina espírita como pecado. Pecado, errar o alvo. Questão 1009 do Livro dos Espíritos. O apóstolo Paulo diz que o pecado, o erro, é o falso movimento da alma. Qual o objetivo da alma? Gravitar em busca da união divina, porque todos nós estamos destinados a este encontro num patamar ao qual nós seremos considerados espíritos puros e perfeitos. Mas para que nós conquistemos a coroa da vida eterna, essa glorificação que o apóstolo Paulo chama de justificação, a de nos tornarmos justos, nós devemos trabalhar pelo nosso aprimoramento espiritual. A expiação, continua Emmanuel, que fala que é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime, é porque para o espírito, conforme preconizou Allan Kardec, é necessário para aquele que caiu passar por essas três fases: o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrependimento, já quem está nessa condição está buscando de uma forma reajustar-se, e aquele que está no remorso está se culpando. Mas vejamos aqui, e é importante um adendo, para nós espíritos que estamos sujeitos aos erros, porque ainda trazemos em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição e muitos vícios morais, Jesus disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Sim, aqueles que pensam, alguém fez determinado mal e vai sofrer o mesmo mal na próxima encarnação. Não é assim que funciona a lei de Deus. Porque Deus não nos castiga, Ele não nos pune, Ele nos educa. Se na lei humana tem aí benefícios para determinados infratores, imaginemos perante as leis divinas. Não foi por acaso que o amado Mestre Jesus disse: o amor cobre uma multidão de pecados. E os Espíritos ensinam que toda ação no bem age na causa do mal praticado. Ou seja, Emmanuel traz essa explicação de uma forma brilhante.
for encontrado trabalhando no bem, que a cobrança da dívida seja suspensa por período indeterminado ou anulada. Quando eu falo isso, eu tenho vontade de gritar amém, parafraseando os nossos irmãos e irmãs das igrejas neopentecostais, das igrejas evangélicas. Mas não é digno de falar amém? Claro que sim. Porque nós temos oportunidades todos os dias de servirmos na seara do Cristo. E o bem que nós praticarmos vai justamente aí, nessa ação, agir na causa do mal que nós praticamos no passado. O Espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, nos traz muitos casos, muitas histórias que ilustram tanto quanto esses ensinamentos de Jesus. E eu peço licença para citar um deles. Chama Dívida Expirante. Essa história é um dos capítulos deste livro extraordinário. E André Luiz, ele estava no plano espiritual fazendo um curso numa instituição no Umbral, chamada Mansão Paz. Aí alguém pode estar se perguntando, mas no Umbral tem instituições? Sim, meu irmão, minha irmã, muitas instituições. E essa especificamente, ela abriga espíritos que cometeram crimes. Então André Luiz estava com seu colega de estudos, Hilário Silva, fazendo um curso a respeito da lei de causa e efeito. Então, eles estavam sob a orientação de um mentor conhecido por assistente Silas. E ele os convidou para conhecerem de perto um espírito encarnado que estava resgatando a sua dívida da encarnação anterior. Então eles vieram até a crosta terrestre, aqui na nossa dimensão. E aí, se alguém quiser saber onde é que começa o plano espiritual, nós já estamos envolvidos por ele. Ele começa por aqui mesmo. Foram até um hospital e lá, num leito de indigente, descreve André Luiz que encontrara-se com Léo, um paciente que se apresentava esquálido, sudorese excessiva, vítima da tuberculose, vivendo as últimas horas do corpo físico. Ele não percebeu nenhum familiar daquele irmão doente. Então, o mentor Silas permitiu que ele, André Luiz, para satisfazer aos seus interesses, fizesse perguntas a Léo. Léo não viu os espíritos, ele não os ouviu, mas segundo o mentor, quando André Luiz perguntasse algo, ele ia começar a pensar naquele tema, naquele assunto, naquilo que foi perguntado. É o que nós chamamos de inspiração. Então, André Luiz perguntou, eu não estou vendo nenhum parente seu aqui. Naquele momento, o Léo começou a recordar-se da sua família, de seus pais que desencarnaram quando ele ainda era criança, e que ele tinha um irmão chamado Henrique. Ao longo do tempo, Henrique queria apossar-se dos bens que pertenciam por direito a Léo. Então, como Léo tinha problemas mentais, era deficiente intelectual, Henrique providenciou a documentação que o próprio Léo assinou consentindo e ele ficou com o patrimônio que cabia ao irmão. Tomada dessas providências legais, ele internou Léo num sanatório e o deixou. Passaram-se os anos, Léo recebeu alta e ele procurou o irmão Henrique, querendo morar em seu lar, mas Henrique não aceitou, o expulsou e Léo começou a andar sem rumo, passando por
necessidades. Até que um comerciante, compadecido da sua situação, lhe dera um trabalho como vigia noturno, para que ele rondasse o prédio da empresa. E assim, ele começou aquele trabalho, exposto às intempéries, às mudanças do tempo, até que certo dia foi encontrado desmaiado numa poça de sangue por pessoas caridosas que o levaram para o hospital como indigente. E ele estava vivendo seus últimos momentos. Ele estava resignado porque André Luiz perguntou-lhe se ele não estava revoltado com o seu irmão. Ele disse que não. Olhou para um crucifixo na parede da enfermaria e recordou-se na sua fé, enquanto adepto do catolicismo, que Jesus fora preso inocente, nada devia, fora condenado e fora crucificado, enquanto que ele, Léo, era um pecador. E por que não perdoar seu irmão, que também irá conhecer aquele momento de aflição? Depois que André Luiz terminou o seu interrogatório, Silas também permitiu que Lário Silva fizesse o mesmo. Este declinou, não quis fazer as perguntas que ele queria fazer, porque já se deu por satisfeito. Então o mentor contou-lhes que na encarnação anterior, Léo chamava-se Ernesto e ele tinha um irmão chamado Fernando, e Fernando era deficiente mental. Eles nasceram numa família abastada. Acontece que os pais faleceram e ele, Ernesto, que é o mesmo Léo agora, que está prestes a desencarnar, ele quis ficar com os bens que pertenciam ao irmão Fernando. Fernando não conseguia atender às ordens de Ernesto. E ele, quando casou-se, gostava de promover festas em sua casa. E falava para Fernando não participar, mas este, por conta dos seus problemas mentais, não o atendia. Então, o que Ernesto fez? Construiu aposentos particulares para Fernando no fundo da casa. E como ele esperava que Fernando morresse, para ele ficar com o patrimônio que lhe cabia por direito, ele disse para os escravos, nós estamos falando do início do século XIX, todas as noites vocês vão abrir a porta do quarto para que Fernando durma ao relento. Fernando tinha bronquite crônica. Ele esperava com isso que Fernando morresse. E todas as noites Fernando dormia ao relento. 2 anos se passaram e Fernando não morreu. Para desespero de Ernesto, que queria ficar com os seus bens, porque afinal de contas, ele e sua esposa gastavam muito. Seus recursos financeiros estavam ficando escassos. E para darem continuidade aos seus hábitos infelizes, ele precisava livrar-se daquele irmão infeliz. Então, o que ele fez? Chamou 2 escravos e disse-lhes: vocês estão livres, desapareçam, vão para longe. E assim, os escravos, felizes, foram embora. Ernesto aproveitou-se que Fernando estava dormindo, cravou-lhe um punhal no peito, matando-o instantaneamente. No outro dia, os escravos da casa encontraram Fernando morto e Ernesto os convenceu de que quem matou o seu irmão foram os escravos fujões.
isso, ele passou incólume perante a legislação humana, mas não passou incólume perante a justiça divina. E chegou o tempo dele desencarnar no plano espiritual, sentindo-se culpado. Fernando, o irmão que foi vítima daquele fratricídio, o perdoou. O irmão perdoou, mas ele não se perdoava. Ele não conseguia se perdoar do crime que cometera. Então ele foi recolhido nessa instituição, na Mansão Paz. Lá ele recebeu as devidas orientações, submeteu-se ao planejamento da sua próxima encarnação e reencarnou num lar onde seus pais tinham um patrimônio, de tal forma que, com a desencarnação destes, ele foi vítima de um outro irmão, que não é o mesmo espírito passado, não é o mesmo. Este Henrique, irmão de Léo, desta encarnação, não foi irmão dele na encarnação anterior, mas sim um espírito que precisava passar por essa provação da riqueza. Como Léo precisava expiar os seus erros, e aqui as expiações fazem parte das provações. Todas as expiações são provações, mas nem todas as provações são expiações, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, Léo, e aqui é importante, meus irmãos e minhas irmãs, a misericórdia de Deus vem antes da sua justiça. O Espírito só começa a expiar quando ele tem uma tomada de consciência. Porque vai chegar um momento, eu espero que daqui muitos e muitos anos para todos nós, quando retornarmos ao astral, ao mundo espiritual, nós iremos estudar as vidas pregressas. Queira Deus que nós não voltemos para o mundo espiritual mais onerados, mais endividados. Por isso, vamos trabalhar no bem, para que nós tenhamos aí os nossos débitos minimizados, atenuados. Então ele, Léo, compreendeu que ele precisava resgatar os seus débitos. Ele estava na fase do arrependimento, precisava expiar e depois reparar. Reencarnado, ele trouxe deficiência mental, como aquele irmão da encarnação anterior. Teve os seus bens expoliados, apropriados indebitamente por esse irmão ambicioso, avarento, e foi institucionalizado num sanatório, foi segregado do convívio social, como aconteceu com Fernando, aquele irmão da existência passada. E vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós vamos buscar mais algumas explicações da doutrina espírita. Se alguém teve a infelicidade de ceifar a vida do semelhante, como homicida, ele não tem que reencarnar vítima de homicídio, porque a lei de Deus não usa de violência. Então, aquele que foi homicida, ele vai reencarnar, vai expiar e vai reparar. De que forma? Ele pode reencarnar uma doença congênita, ele pode adquirir uma doença incurável, ele pode sofrer um acidente, enfim. As leis de Deus são ricas de possibilidades para que o espírito falido possa reparar as suas faltas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós lembramos que Ernesto cravou um punhal
terminal no peito do irmão Fernando. E agora ele estava desencarnando com os pulmões em frangalhos, destruídos pela doença, pela tuberculose. Então não precisou que alguém lançasse mão assassina para que a lei se cumprisse. E outra estava ali agora como indigente, enquanto que na encarnação passada fora abastado. Como as leis de Deus são perfeitas. E como eu disse e repito, fundamentadas no infinito amor, nós começaremos a resgatar os nossos débitos quando tivermos condições. E aí eu costumo dizer para os nossos irmãos e irmãs de doutrina, existem encarnações que adquirimos débitos por atacado e pagamos em longas reencarnações, em muitas reencarnações, porque Deus quer que nós sejamos felizes. Ele nos criou para a felicidade eterna, mas para que nós alcancemos essa condição, nós devemos trabalhar no nosso progresso espiritual. Quando se fala de arrancar o olho, de cortar mãos e pés, é porque nós vamos perceber no plano espiritual onde foi que nós erramos, e nós vamos limitar as nossas condições na próxima encarnação. Tanto pode ser relacionadas às questões materiais como morais. Por exemplo, estamos caminhando para o final da nossa conversa. Existem espíritos, por exemplo, que eles, quando estão no plano espiritual, têm tantos méritos que podem escolher a próxima encarnação, a forma como irão viver, as condições em que estarão, a aparência física, e esses espíritos são chamados de completistas. Por que são completistas? Porque quando estavam encarnados, eles viveram dignamente, cumpriram com os seus deveres. Não estou falando aqui de santos, de puros, mas de espíritos que se esforçaram para viverem os ensinamentos do Cristo. E os ensinamentos do Cristo, que nós sabemos, estão sintetizados nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com todo o entendimento, com todo o espírito, e amar o próximo como a si mesmo. Então existem espíritos que não escolhem um corpo escultural, um corpo maravilhoso, lindíssimo, não, porque eles percebem que precisam combater a vaidade. Então tem espíritos que reencarnam trazendo deficiências físicas porque escolheram, e poderiam escolher um corpo físico perfeito. Nem todos aqueles que trazem deficiências físicas podem ser considerados espíritos que foram motivos de escândalo. Mas como eles vislumbram um progresso espiritual, por conta de perceberem neles qualidades inferiores que devem ser superadas, encarnam com essas limitações. Então tem irmãos nossos, por exemplo, que dizem assim: e aí, meus irmãos, minhas irmãs, quero chamar a atenção de vocês respeitosamente, que muitos irmãos nossos trazem limitações intelectuais porque abusaram da inteligência no passado, abusaram da inteligência. Nem todos aqueles que ceifaram as próprias vidas, o suicídio, não quer dizer que todos aqueles que trazem deficiências hoje
foram suicidas no passado. Não existem irmãos que foram suicidas no passado e que reencarnam plenos fisicamente. Engana-se quem acha que trazem sequelas, todos aqueles. Não, não é assim. A doutrina espírita era racional. Sugiro, para quem ainda não conhece a obra, que leiam um livro extraordinário chamado Memórias de um Suicida, pelo Espírito Camilo Castelo Branco, da média Ivone do Amaral Pereira. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é claro que em alguns minutos nós vamos ficar devendo outras reflexões, mas que nós possamos pensar que nós cometemos escândalos íntimos quando nós alimentamos maus sentimentos, quando temos intenções infelizes a respeito dos nossos semelhantes, quando nós na família somos tiranos, queremos impor a nossa opinião, queremos que os nossos familiares ajam como nós consideramos ser o mais correto. Não estou falando aqui da educação da infância, nem da adolescência. A nossa convivência deve ser harmoniosa, e todo lar que tem o Cristo como morador, neste lar nós encontramos paz, porque o amor ali reina. Que nós vigiemos os nossos sentimentos, porque os nossos pensamentos nascem destes sentimentos. As nossas palavras, aquilo que nós verbalizamos, é a nossa assinatura. E para concluir, os espíritos superiores nos identificam justamente pela forma como nós nos apresentamos espiritualmente. Quanto mais amamos, mais luz nós emanamos. Com Jesus nós temos vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, como Ele mesmo afirmou. E sem Jesus nós apenas existimos. Portanto, vamos amar mais os nossos semelhantes e sermos gratos a Deus com as nossas mãos trabalhando no bem. Muita paz a todos e que o Senhor nos abençoe agora e sempre.